Olá, turma, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, iremos aprender sobre as descobertas após os estudos de Mendel e os padrões de herança não estudados por Mendel, tá certo? Essa aula, ela se encontra a partir da página 31 do livro didático de vocês. Então, o que ocorreu após as descobertas que Mendel realizou? Então, no outro capítulo, nas aulas anteriores, aprendemos que Mendel explicou como certas características das ervilhas, no caso, que foi estudada por ele, são transmitidas entre as gerações, né? Então, com base nisso, Mendel ele foi muito importante e ele formulou as leis de hereditariedade, né? Então, as leis da hereditariedade, mesmo sem ter conhecimento sobre os conceitos de cromossomos, de genes e de meiose, Mendel formulou essas leis. Seu trabalho ele foi ignorado na época de sua publicação, né? Apesar da sua importância, e ele foi redescoberto, digamos assim, em pesquisas independentes mais de 30 anos depois. Diante disso aí, é importante dizer que apesar dessas descobertas feitas por Mendel naquela época, depois, né, quem identificou os genes, né, e os associou aos fatores, é, aos fatores que Mendel considerava, né, que foram os alelos, né, então esses fatores, né, que foi associado com os genes, quem fez isso foi o geneticista Thomas Morgan, tá? Então foi ele que identificou os genes e os associou aos fatores de Mendel, né? Que Mendel identificou, né? Mas num momento, né, ele ainda não tinha conhecimento dos conceitos, do que era um gene, do que era um cromossomo, a meiose, certo? Então Thomas Morgan fez essa identificação e essa associação. Então, diante disso aí, né, foi analisado a transmissão das características drosófilas, né, da espécie Drosophila melanogaster, o que é isso? Né? São pequenas moscas que são conhecidas popularmente como mosquinhas da banana. Então aqui a gente tem algumas imagens que dá para a gente entender melhor e conhecer essas moscas. Então, essa mosca, ela foi escolhida por ser pequena, por ser de fácil criação e ser fácil alimentá-las, e de também cada fêmea produzir centenas de ovos, né, que em pouco tempo, geralmente 2 semanas, né, geravam um grande número de descendentes, né? Então, essas características foram muito positivas para escolher essa mosca para ser estudada, né? É, e além disso, ela possui apenas 4 tipos de cromossomos e muitas características físicas fáceis de observar, como por exemplo, a cor dos olhos e o tipo de asa dessas moscas, tá? Então aqui a gente tem algumas imagens de mutações em drosófilas, né? Drosófilas são essas moscas da espécie Drosophila melanogaster, que tem cerca de 3 milímetros de comprimento. Então aqui, por exemplo, vocês podem ver uma drosófila com asas vestigiais, aqui drosófila com corpo amarelo e asas em miniatura. Aí tem aqui um tipo selvagem que é a mais comum na população. Aqui já podemos ver uma mutante com olhos em barra, tá? E olhos que são mais estreitos. Já aqui ó, tem uma mutante com olhos brancos, olhos mais maiores, com, quando comparado a dessa mutante com os olhos em barra. Então, no cruzamento dessas drosófilas, se observou que volta e meia acontecia o quê? Nascimento de descendentes que com novas características que tinham sido vistas na população original. Então, como se explicaria, né, isso? Surgir novas características, né, em descendentes que nunca tinha sido vista na população original. Então, de onde vinham essas características? Né? Como explicar isso? Então, os fatores ambientais, como por exemplo a radiação solar, podem causar alterações no material genético de um indivíduo. Né?
Essas alterações são conhecidas como mutações, tá certo? Mutações. E quando ocorrem nas células que geram os gametas, elas podem ser transmitidas para as gerações seguintes, produzindo indivíduos chamados mutantes. Então, esses mutantes são indivíduos que se originam a partir de mutações. E essas mutações, elas vão se originar justamente quando as células que geram os gametas são afetadas por alguma dessas alterações genéticas. Algumas dessas alterações genéticas vão contribuir para a ocorrência de mutações. Então, alguns mutantes têm asas muito reduzidas, né, chamadas vestigiais, como a gente pode observar aqui, ó, nessa imagem. Outros apresentam cor ou formato dos olhos diferente da condição comum, né? Então, esses organismos mutantes, quando cruzados, podem também passar suas características para os descendentes. Então, com isso, essa mutação vai se sendo transmitida, né? Sendo transmitida entre as gerações. Então, disso aí, alguns padrões de herança que não foram estudados por Mendel, mas que precisam ser destacados nessa aula a partir desse conteúdo que estamos estudando sobre as descobertas que foram realizadas após Mendel. Então, em estudos posteriores, né, aperfeiçoaram, podemos assim dizer, as ideias iniciais das leis da herança de Mendel, né, demonstrando que elas não são válidas para todos os casos. Então, aquelas descobertas feitas por Mendel de dominância, de caráter dominante recessivo, de heterozigoto, homozigoto, então começaram a surgir algumas outras informações que foram acrescentadas, né, a esses estudos de Mendel. Então, essas outras descobertas que surgiram após, né, os estudos de Mendel permitiram a identificação dos cromossomos sexuais, além de casos em que o alelo não tem dominância sobre o outro. Então, é sobre esses dois pontos que iremos destacar nos próximos slides. Então, o caso de dominância incompleta, né? Então, essa dominância incompleta, no capítulo anterior, na aula anterior, a gente estudou sobre as ervilhas, né, que Mendel conduziu, os estudos, né, que ele realizou. Então, era possível identificar um caso de dominância completa, né, de um alelo sobre o outro. Né? Bastava que para isso acontecesse o quê? Ocorresse a presença de um alelo, que determina, por exemplo, a característica dominante, para que a característica ela se expressasse. Né? Então, por exemplo, para uma ervilha ter sementes na cor amarela, que no caso tem a característica dominante, bastava que ela tenha um alelo que determina a cor amarela, que nesse caso é representado por letra maiúscula, dessa forma que a gente aprendeu. Ainda sobre essa questão da dominância incompleta, essa, essa dominância incompleta, em outros casos, né, como no caso da maravilha, né, que é uma planta da espécie Mirabilis jalapa, o resultado do cruzamento entre plantas com flores vermelhas e plantas com flores brancas, né, é uma planta, né, que causa uma terceira característica, né, que é as flores com cor de rosa. Né? Então, as flores com cor de rosa são resultantes do cruzamento realizado entre uma planta vermelha, né, com flores vermelhas, e uma planta com flores brancas. Então, tinha aí um ponto intermediário, né, uma cor intermediária entre a rosa vermelha, ou melhor, a flor vermelha e a flor branca. Né? Dizemos então nesse caso que há dominância incompleta entre os alelos, ou seja, em outras palavras, também fala-se de ausência de dominância, justamente por apresentar essa terceira característica, né, entre duas apresentadas. Então vamos ver isso em imagem, em esquema, para a gente compreender melhor. Na dominância incompleta, o indivíduo com dois alelos, dois tipos de alelo, no caso ele é heterozigoto, ele apresenta um fenótipo intermediário, tá? Então, um fenótipo intermediário em relação ao dos homozigotos. No caso apresentado, a presença de apenas um alelo para a cor vermelha leva a planta a produzir pigmento vermelho em menor quantidade. Como o alelo para a cor branca não produz pigmento, a planta será cor de rosa. Exemplificando isso no esquema, como é que a gente vê?
Então, aí vocês têm um esquema que mostra a representação do cruzamento entre indivíduos da planta maravilha, da espécie Mirabilis jalapa, que apresenta dominância incompleta para a determinação da cor da flor. Então, nesses casos, os alelos são representados por letras com índices. O que são essas letras por índice? Aqui, ó. A gente viu nos estudos de Mendel que só bastava utilizar letras maiúsculas e minúsculas, né? Aqui, quando falamos de dominância incompleta, nessas outras ideias e teorias que surgiram após Mendel, então se usa letras com índice em vez de letras minúsculas e maiúsculas apenas. Então, por exemplo, a flor vermelha é C maiúsculo e C maiúsculo, ou Czão, Czão, com os índices aqui, ó, V e V, tá? Então, ó, aqui a gente pode ver isso aqui. Então, o que está representando? O C representa a cor, tá? Então, caráter dominante. E V de vermelho, que é o índice, tá? Então, está aqui. A flor branca, que é nesse outro lado oposto aqui, tá? Que vai fazer o cruzamento com a vermelha. Então, ela é representada a cor, o C da cor aqui, e o índice que está em cima, a letra B, B de branco, tá? E aqui na vermelha, o V de vermelho. Então, ó, os gametas que vão se originar vão dar origem a outras plantas. Vamos ver como é que fica. E a da cor rosa, né, ela, que vai ter uma cor intermediária, né, nesse caso, entre o vermelho e o branco, ela é representada por C, que é da cor, e em um dos gametas aqui, ou um dos genótipos. V de vermelho e o outro com B de branco, tá certo? Então essa notação pode ser também simplificada para Vzão, Vzão, Bzão, Bzão e Vzão e Bzão, tá? Então é dessa maneira que se representa quando a dominância ela é incompleta. Vamos aprofundar mais isso, né? Então o cruzamento entre duas plantas homozigotas, né, que no caso é a vermelha e a branca, produz apenas flores de cor rosa, né, o que vocês estão vendo aí. Então, o cruzamento das duas plantas de flores cor de rosa, aí já vai resultar em outra configuração, né? Produzirá a proporção de uma flor vermelha, como vocês podem ver aqui, ó, cruzando as duas flores rosas, vai resultar na proporção duas, de uma flor vermelha, melhor dizendo, para duas cor de rosa, né? E uma branca. Aqui, ó, uma vermelha está aqui, duas cores de rosa está aqui e uma branca está aqui, porque quando faz a junção de um gameta de uma rosa na cor de uma flor na cor rosa e de outra flor na cor rosa, fazendo os cruzamentos, vai resultar nessa proporção genotípica e fenotípica, tá? Então observe que vai ficar na proporção de 1 para 2 para 1, né? Um vermelho, uma flor vermelha, duas flores rosa e uma flor branca. Então, observe que a proporção genotípica é a mesma encontrada por Mendel, né, no cruzamento entre duas plantas heterozigotas. O que vai mudar é a proporção fenotípica, né? Então, além disso, observe também que a distribuição dos alelos dos gametas também obedece, nesse caso, à primeira lei de Mendel, né? O que muda é a ausência da dominância entre os alelos. Então, a proporção fenotípica fica, ó, 1/4, né, de flores vermelhas, 2/4 de flores rosa e 1/4 de flores branca. Tá? Então, 1/4 vermelha, 2/4 rosa e 1/4 branca. Tá? Então, é essa proporção quando faz esses cruzamentos aí, tá certo? E ainda sobre isso, em relação à determinação do sexo, em muitas espécies, o sexo biológico é determinado por um par de cromossomos, né? Os cromossomos conhecidos como sexuais. Então, vamos entender melhor como é que funciona isso. Os genes que vão estar localizados nesses cromossomos vão determinam se o embrião vai desenvolver determinados órgãos sexuais, como os testículos ou os ovários. Os testículos e os ovários, eles vão produzir hormônios, né, masculinos e femininos, respectivamente, que vão influenciar diferentes
ou diversas características sexuais. Então, no caso da espécie humana, né, que é o nosso foco de estudo nessa aula, então existe 22 pares de cromossomos comum, tanto ao homem quanto à mulher. Esses pares de cromossomos são chamados de cromossomos autossomos, tá? E além desses 22 pares, existe mais um par de cromossomos sexuais, tá? Então, se a gente está falando de pares, são 23 pares de cromossomos. Eu até falei sobre isso em uma das videoaulas anteriores. E se são 23 pares, ao total, né, nós, seres humanos, vamos ter 46 cromossomos. Mas aí são 22 pares de cromossomos que são comuns tanto ao homem quanto à mulher, que são chamados autossomos, e mais um par de cromossomos sexuais, que vai diferenciar entre homem e mulher. Então, as mulheres apresentam dois cromossomos sexuais iguais, que são chamados de cromossomos X. Então, o par de cromossomo da mulher é XX, como a gente pode ver aqui nessa imagem, no caso do cromossomo sexual. Já os homens apresentam um cromossomo sexual X, um cromossomo sexual X e um cromossomo sexual Y. Então, o par de cromossomos no homem sexual é XY, tá? E este cromossomo, o Y, ele é bem menor que o cromossomo X. Mais à frente tem uma imagem que vocês vão entender melhor. Nos gametas, há metade do conjunto de cromossomos, tá? Então, todos os ovócitos, que é a célula reprodutora feminina, né? Os ovócitos secundários, quando é liberado do ovário, que libera no processo de ovulação, contém um cromossomo X, né? Já cerca da metade dos espermatozoides produzidos pelo homem terá um cromossomo X, enquanto a outra parte terá um cromossomo Y, tá? Então, quando ocorre a fecundação, o ovócito X, que vem da mulher, né, tem 50% de chance de ser fecundado por um espermatozoide X, dando origem ao zigoto XX, nesse caso, né, uma menina, que será obviamente do sexo feminino. O ovócito X tem 50% de chance também de ser fecundado por um espermatozoide Y, formando o zigoto XY, que será do sexo masculino. Portanto, como o ovócito 2, ou ovócito secundário, necessariamente tem um cromossomo X, né, o sexo da criança é determinado pelo espermatozoide no momento da fecundação, havendo chances iguais de a fecundação ocorrer por um espermatozoide contendo cromossomo X ou Y. Então, entendendo isso melhor nessa imagem, aí temos uma representação aqui nessa primeira ilustração, uma representação artística do conjunto de cromossomos do ser humano, tá certo? Então temos os pares de cromossomos que são autossomos, que são comuns tanto ao homem quanto à mulher, e um único par de cromossomo que são de cromossomos sexuais. Então, ó, veja que os 22 pares de cromossomos autossomos são iguais, né? No caso do par de cromossomo sexual, vai variar. No homem é XY, veja que o tamanho do cromossomo Y é bem menor do que o cromossomo X. E na mulher são dois cromossomos X, XX, tá? Então aqui a gente tem uma representação da produção dos gametas por mulheres e homens e na determinação do sexo do indivíduo a partir da união desses gametas, feminino e masculino. Então, ó, espermatozoide com cromossomo Y e espermatozoide com cromossomo X. Os ovócitos secundários, o ovócito 2, que é a célula reprodutora feminina, elas vão apresentar só, independente do ovócito, só o cromossomo X, porque na mulher é XX, tá? Então, ó, se for liberado um espermatozoide com cromossomo Y e ele fecundar um ovócito, vai resultar em X do ovócito mais Y do espermatozoide, vai formar o cromossomo sexual XY, que esse zigoto vai dar origem a um menino, tá? Já se o espermatozoide tiver o cromossomo sexual X e fecundar o ovócito X, vai resultar, né, no zigoto que dará origem a uma menina, formando XX. Então, é dessa maneira que ocorre na determinação do sexo, tá certo? Aí está o livro de onde foi retirada essa aula, né, esse conteúdo, o livro didático de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e até nossa próxima aula.